Olá, sejam bem-vindos. Essa é uma aula de fechamento sobre as ferramentas da administração, sobre a nossa tentativa de adaptar essas ferramentas ao contexto da segurança do trabalho. O nosso objetivo era formar uma base que nos permitisse a compreensão sobre as operações de um negócio, que a gente tivesse mais clareza na identificação de cada fator de risco, de cada item que a gente precisa estar atento no sentido de prevenir, de assegurar a segurança do trabalho, que é o nosso principal objetivo. A partir do momento que a gente tem mais clareza de cada situação que possa envolver algum risco, certamente a gente vai ter mais capacidade de tratar, de utilizar algum dos recursos audiovisuais para esse tratamento específico. Nos encontros passados, nós falamos de algumas ferramentas, não nessa ordem, mas é a ordem que a gente vai desenvolver a partir de agora, tá? Primeiramente falando do diagrama de Pareto, ali o princípio 80-20. Falamos também no último encontro sobre o diagrama de Ishikawa, muito nessa abordagem de causa-consequência, vai ser uma ferramenta muito útil para a gente. Falamos também da 5W2H, é aquela ferramenta que vai nos permitir criar um plano de ação. Vocês já estão imaginando, já conseguem perceber que esse plano de ação é para tratar cada um daqueles fatores de risco. Vamos já fazer essa conexão. Falamos também do ciclo de melhoria contínua, o PDCA, muito funcional também. E depois, aliás, antes, nós falamos sobre a análise SWOT. Hoje a gente vai dar um sentido maior para essa ferramenta, em conjunto com as outras. A primeira ferramenta que eu quero recapitular com vocês e colocar em uma ordem que faça mais sentido para vocês é o diagrama de Pareto, é o princípio dos 80-20. Isso acontece, gente, porque ele nos permite, deixa eu voltar aqui, ele nos permite, de uma certa forma, priorizar algumas ações. Preste atenção que essa é uma palavra-chave muito importante. Priorização. O diagrama de Pareto nos permite identificar quais são os fatores que têm maior risco na operação, de repente, algum fator daqueles que impactam um risco maior, um risco de acidente, um risco de alguma lesão, algum comportamento que seja inadequado àquela operação específica, a gente consegue priorizar, a gente consegue focar naquilo que pode ser potencialmente mais perigoso, vamos dizer dessa forma. E o princípio de Pareto, gente, só recapitulando, ele coloca para a gente duas situações. Primeiro, ele identifica, tá, que existe uma grande quantidade de causas que geram poucos problemas, tá? São problemas talvez mais fáceis de identificar, problemas mais rotineiros, tá? Problemas que têm um impacto menor. São gerados por 80% das causas, tá? Nós já falamos sobre isso. E nós temos uma outra abordagem que são poucas causas, são 20% das causas, tá bem? Mas que geram 80% dos problemas. Ou seja, são causas que acontecem em uma quantidade menor, tá? Mas que tem uma atuação explícita que gera um impacto maior na segurança, no funcionamento da operação. Então a gente precisa, observe, gente, a gente consegue, a partir do diagrama de Pareto, a partir dessa identificação, a gente consegue, de uma certa forma, priorizar as nossas ações, tá? E só para a gente exercitar, eu pergunto para vocês podem responder, tá? Qual das duas situações a gente poderia focar? Quais dessas situações, dessas duas situações aqui, gente, ó, a gente precisaria focar primeiro para controlar, para tentar controlar esse impacto. Tem uma situação que estão muitas causas, que geram poucos problemas, só 20% de problemas, e tem alguma quantidade restrita de problemas, de causas,
que geram um impacto muito maior, que geram 80% do problema, tá? Quais são aquelas que vocês acham que precisariam ser priorizadas para a gente fazer um trabalho de conscientização, treinamento, uma capacitação? Quais são essas causas? Quais são desses dois fatores aqui que vocês acham que a gente deveria priorizar? Responde para mim. Pronto, legal. Aqui a gente consegue identificar, veja bem, vamos alinhar o nosso raciocínio. A gente precisa, a eficiência dessa ferramenta está na identificação desses fatores, tá? E ver que a gente precisa focar nessas causas aqui, ó, que tem um impacto maior. Não que a gente não vá atender, não vá ficar atento, não vá tentar resolver com as técnicas de segurança, né, de utilização dos recursos audiovisuais, tratar aqueles problemas menores, que causam impacto menor. Mas a gente tem que estar mais atento a essas causas que causam um problema muito maior, tá bom? Isso a gente vai depender, essa definição, gente, para eu não ficar forçando alguns exemplos e acabar perdendo sentido, tá? Essa questão, essa identificação vai depender muito da natureza da operação, tá? Aquelas que têm maior risco, por exemplo, algumas atividades que têm maior risco à integridade física da pessoa, tá? Aquelas que estão mais aquelas causas que estão mais relacionadas aquelas causas que estão mais relacionadas com o risco à integridade física. Tá? Isso a gente vai mapeando dependendo de cada operação, de cada natureza da operação. Tá? Mas assim, a dica é sempre essa, é focar primeiro naquelas causas que podem causar um impacto maior na operação, na saúde dos colaboradores. Essa é a funcionalidade do diagrama de Pareto. Agora observem que uma coisa que é o que a gente quer explorar nessa situação. Observem que o diagrama de Pareto, ele nos ajuda porque ele nos facilita com um sentido específico muito útil. Ele nos ajuda a priorizar. A gente tem um universo de situações, um conjunto de problemas, tá, que a gente precisa tratar, precisa corrigir, precisa amenizar. Existe um conjunto de problemas, mas muitas das vezes, embora a gente queira resolver todos, e é útil também, muitas das vezes a gente vai precisar inicialmente priorizar algumas tarefas, algumas funções, algumas atividades que têm um potencial de risco maior. E o diagrama de Pareto ele nos ajuda nisso, a focar em um conjunto de tarefas, em um conjunto de fatores de risco. A partir do momento que a gente já tem esse foco e essa delimitação daquelas causas que têm um impacto maior, aí a gente está pronto para trabalhar uma outra ferramenta. É o diagrama de Chikawa, o diagrama de causa-consequência. A partir do momento que eu já sei o conjunto de atividades que tem um potencial de risco maior, aí eu já começo a trabalhar a questão de causa-consequência, com aquele objetivo que nós falamos lá na aula sobre o diagrama de Chikawa, a aula passada. Eu quero compreender o que envolve aquele problema. Nós falamos, deixa eu sair da tela aqui. Nós falamos dos itens, por exemplo, mão de obra. Eu quero saber, eu quero compreender o máximo como essa mão de obra, como esses profissionais aqui, ó, como é que eles contribuem para esse problema, como é que eles são afetados por esse problema. E aí eu vou buscar, observem, eu vou buscar compreender esse fator dentro da operação. Eles trabalham, eles estão qualificados, eles estão motivados, e aí eu vou fazendo uma série de questionamentos. Isso parte da nossa habilidade de investigação. A gente vai fazer uma série de questionamentos para compreender o que a gente pode trabalhar na forma de treinamento, de capacitação, de instrução, como é que a gente pode trabalhar com esses profissionais para diminuir esses problemas, para reduzir, para eliminar esses problemas que nós estamos priorizando. Nós também temos um outro fator, que são as máquinas. Da mesma forma, vamos fazer uma investigação
Esses profissionais estão usando as máquinas de forma correta? As máquinas estão tendo manutenção? As peças estão novas? Estão em condições normais? Como é que tá? Como é que essas máquinas podem estar contribuindo para um problema, para uma consequência indesejável? Como é que essas máquinas podem ser melhoradas? Como é que elas podem ser trabalhadas? Certo? Temos também a mesma análise sobre os materiais, sobre os insumos que são consumidos na operação. Mesma coisa sobre o meio ambiente, a questão ambiental. Depois, vamos falar sobre os indicadores, sobre as medidas, sobre as informações do processo produtivo da empresa. Nós temos também um outro ponto, uma outra categoria, que é sobre os métodos, os processos. E assim, gente, observe uma coisa. A gente fala assim de indicadores, de processos, métodos. Na verdade, gente, são pontos bastante específicos, tá? Da administração mesmo, e que cada uma coisa dessa aqui é uma disciplina, tá? E existe uma complexidade. Mas assim, para resumir, e a gente não ficar falando de forma muito superficial, o que vem a ser esses processos? O processo é como a operação da empresa funciona, sabe? O passo a passo. A gente, quando está ministrando essa disciplina, a gente sempre busca atividades mais diárias, tá? Por exemplo, fazer um bolo. O bolo é um produto, tá? E existe um processo de produção do bolo. Existe um passo a passo de produção. Eu não sei fazer bolo, mas assim, você primeiro pega a massa, aí mistura, depois bate o ovo. Tem uma série de funções, passo a passo, que você tem que intercalar, tá bom? Para que a gente chegue num resultado final com qualidade, num bolo com qualidade. Tem uma quantidade de massa, tem uma quantidade de bolo, aí você bota lá para fazer aquela mistura. Eu não sei fazer bolo. Você bota ali para fazer aquela mistura, e aí se bater menos do que o necessário, o bolo fica solado, ou o bolo fica duro. Existem os tempos, existem as medidas, existem os indicadores. Ah, um dos indicadores, por exemplo, para ver se o bolo está bom, geralmente a pessoa olha para a cor do bolo, se ele está coradinho, ou se ele está muito ainda cru. São indicadores, são informações sobre o processo, se está satisfatório. Outro indicador, por exemplo, eu estou forçando uma situação para vocês entenderem e visualizarem isso no contexto de vocês. Uma outra situação, por exemplo, geralmente a pessoa que não tem ainda essas medidas tão exatas, a quantidade de açúcar é esse potinho aqui de açúcar. Estou forçando a situação. Tá? Mas geralmente a pessoa pode provar um pouquinho do bolo, um pouquinho da massa, para ver se o açúcar está no nível adequado. São indicadores, são formas de se medir o processo para ver se a qualidade final, estou falando do bolo, tá? Exemplificando com o bolo, se a qualidade final vai estar dentro daquilo que é aceitável. E aí vocês conseguem, agora que a gente está falando um pouco mais de processos, de indicadores, vocês começam a perceber que a gente, da área de segurança do trabalho, a gente está envolvido na operação e a gente precisa compreender também como é que acontece o passo a passo. Como é que a gente pode desenvolver esse profissional sempre voltado, gente, para a segurança do trabalho, tá? Eu estou falando sempre voltado para a segurança, para a integridade física, para a integridade psicológica, emocional, que é a nossa função. Só mais um parênteses, tá? Eu estou tentando adequar essas ferramentas para o contexto da segurança do trabalho. E vocês observam que elas vão enriquecer o trabalho de vocês. Tá? Só que a gente tem que ter também o cuidado de sempre utilizar para a nossa área de atuação. Por exemplo, quando eu falo de máquinas, da gente tentar entender a máquina, questão de manutenção, das peças, da integridade, eu não estou falando que a gente vai se meter no trabalho do mecânico, do técnico em mecânica, do engenheiro mecânico, não. A nossa perspectiva sempre é voltada para o profissional, para o fator humano. Tá? A nossa perspectiva, muitas das vezes, vai ser muito mais em saber se existe algum risco, se a máquina está sendo operada da forma correta, se o profissional está capacitado da forma que necessita para operar a máquina com a melhor segurança.
tá bom? Meio ambiente. Cada empresa tem a sua forma de gerenciar o seu ambiente de trabalho, tá? Mas vamos ver, é iluminação para aquela operação específica em si. E aí cada caso vai ter a sua situação. Para aquela situação, como é que está a luminosidade, a iluminação melhor? Como é que estão os fatores ambientais? De repente, gente, e é normal que isso aconteça, e tenha muitos fatores que nem eu mesmo seja capaz agora de identificar. Por isso que eu falo, esse conteúdo ele vai agregar muito para vocês, desde já, mas vai depender muito também da capacidade de vocês em investigar as situações, certinho? O diagrama de Ishikawa, causa-consequência, ele na verdade ele convida a gente a refletir sobre esses fatores, sobre esses riscos, sobre essas categorias da operação, certinho? Pronto, gente. Esses são os 6M. Tá? O diagrama de escala, diagrama causa-consequência, também é chamado de diagrama 6M. Nós vimos também que tem um 7º M, que alguns livros, alguns profissionais colocam, eu sou a favor, tá? Que é o M de management, que é gestão. Ou seja, a gente, além de considerar as 6 categorias, tem uma 7ª que a gente pode considerar também, que a gente pode considerar, eu acho justo, que é a questão da gestão. Tá? Como é que a gente pode trabalhar voltado com a gestão, com a liderança intermediária, com a liderança superior, liderança executiva, enfim. Como é que a gente pode buscar esse apoio da gestão na implementação de uma política de segurança mais equilibrada, por assim dizer? Tá? Isso nós falamos lá no último encontro. Isso é o diagrama causa-consequência. Vamos recapitular? Lá no diagrama de Pareto, no princípio 80-20, ele fez o quê? De todo o contexto, ele ajuda a gente a identificar quais são aqueles que geram maior impacto. Eles vão nos ajudar a focar naqueles que são mais, entre aspas, arriscados, que têm maior risco à segurança do trabalhador, certo? Pronto, então de 1000 eu já consegui reduzir para 10, para 100 itens, tá? Para esse grupo mais reduzido, o que eu vou fazer? Eu vou investigar, eu vou analisar item a item, eu posso analisar item a item, ó, mão de obra, as máquinas, eu vou analisando item a item desses, como a gente já falou, certo? Para compreender melhor como cada um desses fatores funcionam, como cada um desses fatores causam essa consequência indesejada, certo? E observe, gente, que quando a gente está falando de recursos audiovisuais, que a gente ainda vai, nas próximas aulas, falar melhor de cada um dos tipos de recursos. A gente já falou sobre comunicação, feedback, toda aquela estrutura da comunicação. Agora eu quero que vocês entendam o contexto. Depois eu quero retomar os recursos audiovisuais para a gente adequar. Porque, por exemplo, observa, se o problema é com a mão de obra, eu já consigo adequar, trazer qual é o recurso mais adequado para fazer um treinamento, uma capacitação, uma conscientização, tá? Qual é o recurso audiovisual que eu preciso? É um ponto. O problema aqui nas máquinas, qualquer problema que tiver. Quais são os recursos? É um recurso visual? É um recurso auditivo? A gente já vai conseguindo até recuperar o que a gente falou sobre comunicação. Mas depois a gente vai aprofundar melhor falando sobre os recursos audiovisuais. E a gente precisa trazer os recursos audiovisuais, observem, gente, para esse contexto aqui, ó. Tá bom? É para falar com a gestão? É para trabalhar no nível da gestão? Quais são os recursos que eu vou ter aquela apresentação, aquele treinamento, aquele envolvimento da gestão? Vamos dar continuidade. Pronto, gente. Aqui está uma representação, tá? Uma representação do diagrama causa-efeito. Apenas uma representação gráfica, inclusive na aula passada nós fizemos essa mesma apresentação,
tá? Para cada categoria, a gente elenca várias causas, nós já falamos sobre isso. Então, vamos dar sequência aqui. O objetivo, gente, observe, o objetivo é compreender cada uma dessas categorias aqui, ó. Tá? Vamos dar sequência. Pronto. Aí, a partir do momento que a gente já conseguiu delimitar aquelas ações que geram maior impacto, maior risco à segurança do trabalho, a partir do momento que a gente já conseguiu compreender esses riscos um a um, agora a gente consegue resgatar uma outra ferramenta, tá? Que é a 5W2H. Deixa eu aparecer aqui. Pronto. A gente consegue resgatar essa outra ferramenta que vai nos permitir, agora que a gente tem mais clareza, vai nos permitir fazer um plano de ação. Como é que eu vou conseguir trabalhar em cada um daqueles fatores lá do diagrama de Ishikawa? Observem como tudo se conecta. Como é que eu vou conseguir trabalhar em cada um desses fatores para plano de ação, para corrigir, para amenizar, para prevenir? Como é que eu vou trabalhar em cima de cada um desses fatores para alcançar o meu objetivo como segurança do trabalho, como técnico de segurança do trabalho? E aí nós vamos compreender o problema. Primeiro, o que? Esse o que, gente, significa o objeto que vai ser trabalhado. E esse o que já veio do diagrama de Ishikawa. O que nós vamos trabalhar? Ah, é sobre máquinas? É a falta de manutenção? É o treinamento ali para ter mais motivação, para trabalhar mais a atenção, a disciplina do colaborador? A gente já tem esse objeto. A gente já tem esse objeto. Mas observem outros itens que a ferramenta nos apresenta. Para a gente aprimorar aqueles problemas identificados. Observem. Eu quero saber quem está envolvido no problema. É só o operador da máquina? Ou tem alguém que possa treinar? Ou tem alguém que possa supervisionar? Quem são as pessoas que podem nos auxiliar nesse trabalho de prevenção? Quando? Quando aquele problema acontece? Quando que a gente precisa estar mais atento? Quando que a gente pode fazer o treinamento? São várias questões. Quando a gente pode fazer para implementar aquele trabalho, implementar aquela solução, aquela prevenção. Nós já falamos sobre isso. Onde? Vamos especificar aonde o problema acontece? É só na máquina? Ou de repente, olha só, gente, vamos trabalhar em cima dessa pergunta, onde? Ou de repente um problema que acontece no final de semana com o colaborador, um problema pessoal, está afetando o desempenho dele no trabalho. Tá? Às vezes, deixa eu aparecer aqui no cantinho. Pronto. Olha só. Às vezes um problema na casa, um problema pessoal, um problema em outro contexto que não tem nada a ver com o profissional, falando de local, tá? Afeta o desempenho da empresa. Tudo isso a gente precisa, às vezes, compreender, obviamente, que com a ajuda do setor de RH ou do psicólogo. Estou falando de uma forma geral, tá, gente? Até para valorizar o assunto. Tá? A gente precisa entender onde que esses problemas acontecem e que podem impactar a operação da empresa, colocando em risco a segurança do trabalhador. Observa que eu estou aprofundando em cima do problema. E quanto mais eu aprofundo, mais capacidade eu tenho de utilizar o recurso audiovisual mais adequado. Essa é mais uma questão. E mais, como esse problema acontece? Ah, acontece perto do meio-dia, quando o nível de atenção já baixa, porque já está cansado, já está ficando com fome. Como é que o problema acontece? Aí no final da tarde, é perto do happy hour, o pessoal distrai um pouco. Como é que esse problema acontece? Isso vai nos dando ferramenta, utensílios para a gente compreender cada fator de risco. Por que esse problema acontece? Qual é a motivação do problema? Qual é a motivação do problema? Tudo isso, gente, são contribuições da ferramenta 5W2H. Observa como a gente está seguindo uma cadeia lógica. Vamos em frente. Pronto. Agora nós chegamos no ciclo PDCA, ou também chamado de ciclo da melhoria contínua. Porque a partir do momento que a gente tinha aquele conjunto
de problemas, 100% dos problemas que a gente conseguiu delimitar, agora que a gente decidiu, que a gente conseguiu compreender, que a gente conseguiu especificar cada problema através do 5W2H, eu consigo fazer um ciclo PDCA. Eu vou planejar. O problema, a informação que eu tive sobre o lugar, sobre o como, sobre a motivação, o porquê, sobre quem. Vamos planejar. Como é que a gente pode, de fato, controlar esse problema? Minimizar a ocorrência dele. Controlar. Como é que a gente consegue aplicar, gente, tudo isso aqui, ó, naqueles itens que nós identificamos? Okay, ó, fazer, avaliar se a nossa ação de segurança do trabalhador está funcionando, se a gente está conseguindo reduzir o nível de incidentes. Tudo isso vem na avaliação. Ó. Tá? Vamos corrigir, vamos aprimorar a nossa atuação. Tá? De repente, se a gente está utilizando um recurso audiovisual, a gente já falou sobre isso. Se a gente está utilizando um recurso audiovisual em um treinamento, em uma capacitação, e não está dando resultado, a gente pode buscar um outro recurso que nos dê mais impacto, que gere mais efeito sobre aquele fator de risco. Certinho? Essa é uma contribuição importante do PDCA. Vamos em frente. Pronto. Aqui eu quero trazer, agora nós já vamos falar de uma forma mais genérica, realmente, tá? Eu quero recapitular com vocês o diagrama causa-consequência. Porque ali ele fala 6M, mas o que cutuca a gente, o que provoca a gente, é um 7º M que alguns livros tratam, que alguns profissionais apresentam. Eu, inclusive, sou a favor, tá, gente? Desse 7º M, que é referente a... Cadê? Pronto. A gestão. Da gente compreender a gestão como parte do problema, também como parte da solução, ela é parte da operação. E muitas das vezes a gente precisa trabalhar junto à gestão, tá? Trazer a gestão para a cultura da segurança do trabalho. E isso é importante que a gente tenha mais clareza. Por exemplo, falar de gestão, de métodos, que são os processos, falar dos indicadores, passa por nós compreendermos alguns itens. E isso não é uma coisa simples, não é uma coisa objetiva, por assim dizer. Por exemplo, um conjunto de coisas relacionadas à gestão que podem ocasionar um problema, que podem dificultar a nossa atuação profissional, que podem favorecer, que podem impactar de alguma forma, direta ou indireta. Por exemplo, como é que a empresa faz a gestão de processos? Essa ordem da produção, esse controle de qualidade, esse controle da operação em si, da produção, como é que funciona a gestão de processos? Isso aqui, gente, daria uma disciplina inteira, tá? A gente compreender o funcionamento da empresa, o funcionamento da operação, tá? Como é que a gente consegue, como é que a segurança do trabalho consegue se envolver com essa operação? Como é que ela faz parte? É só um questionamento que eu estou botando para vocês. Outro ponto aqui, ó. A estrutura organizacional, questão de liderança, de autoridade, responsabilidade, o gestor, os tomadores de decisão, ó. Como é que a gente consegue fazer? Está tendo um problema, a gente já identificou o problema, a gente já está tratando daquele problema, mas como é que funciona o processo de tomada de decisão? Tá? Mesma coisa aqui, ó, um outro item que eu trouxe para a gente discutir, para a gente ampliar nossa visão, são os modelos de liderança. Tá? Tem vários tipos, vale a pena vocês olharem mais sobre cada um desses itens, tá, gente? Por exemplo, os modelos de liderança, nós temos 3 modelos principalmente. Nós temos um modelo de liderança mais autocrático, que é aquela liderança mais rígida, tipo eu mando, você obedece, e tem que ser assim, é aquela coisa mais rígida. Nada contra, gente, é só um estilo de liderança autocrática. Tem a liderança
Liberal, que é aquela que, deixa que todo mundo decide, vamos fazer uma votação, vamos fazer de qualquer jeito, vamos... Não é bagunça, gente, mas é uma coisa, uma liderança mais compartilhada, tá? É mais liberal. Nós temos a liberal, liderança autocrática. Ai, gente, agora eu esqueci a outra liderança. Depois eu vou analisar e vou trazer para vocês mais ainda. Vamos lá, só para não perder o bonde aqui. Pronto, a gente tem também, gente, como é que funciona a utilização de recursos. Estou falando do processo produtivo, tá? Estou falando do processo produtivo. Como é que funciona essa utilização de recursos? Observa que esses recursos, eu estou me referindo aos materiais, às máquinas, aos equipamentos. Como é que funciona esse processo de utilização dos recursos? Como é que o profissional está utilizando? Tá tendo algum desperdício? Está tendo deixando de utilizar algum equipamento de segurança? Como é que funciona? Eu estou falando, gente, da operação. Tá? E aí abre para a gente falar também de outros tópicos, como eficiência, eficácia, efetividade, produtividade. Produtividade está relacionada à quantidade produzida. Quanto mais produtivo, a empresa é mais produtiva quando ela produz mais. Vocês já sabem disso. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: será que esse nível de produtividade não está afetando o equilíbrio mental, emocional, a concentração? Será que isso não está pressionando de alguma forma o colaborador e colocando ele em risco? O problema do risco é apenas a displicência do colaborador, é apenas a autoconfiança excessiva. Será que esse nível de produtividade, estamos falando da operação, não afeta a segurança do trabalho? Observa, gente, para a gente concluir agora, que esses são pontos relacionados à gestão, tá? A parte de gestão propriamente dita, que pode ser um dos itens do diagrama de Chikawa, mas que esses itens eles vão me trazer para a gente fazer uma análise SWOT mais propriamente, como a gente já falou em sala. Que é isso aqui, a gente analisar quais são as forças da empresa, o que ela tem de ponto forte, o que ela tem de ponto positivo que favorece a atividade de segurança do trabalho. Como é que a gente pode aproveitar essa força? Tá bom? E as fraquezas? Tá? Como é que funciona? Esses tomadores de decisão demoram muito a tomar decisão, de repente a gente precisa fazer uma ação, e aí manda para a supervisão, manda para o gestor, aí depois manda para a regional, depois tem que... É muito difícil a tomada de decisão, isso é uma fraqueza. Talvez seja uma ação que não contribua tanto com a nossa atividade de segurança do trabalho. É um ponto que não nos ajuda, às vezes é um ponto que atrapalha um pouco a nossa atuação diária. É importante a gente conseguir identificar, tá? Tem as oportunidades que a gente não trabalhou tanto em sala, tá? É uma ferramenta a gente da administração, tá? A oportunidade seria assim, gente, um evento externo, tá bom? Que fosse favorecer a gente. Vamos dizer assim, só forçando uma situação para vocês compreenderem melhor esse contexto. A oportunidade seria, por exemplo, tem um sistema de controle, alguma tecnologia que vai nos... É uma oportunidade que a empresa pode assumir para favorecer a nossa segurança do trabalho, a nossa atividade, tá bom? É um controle, é uma oportunidade de implementação na segurança do trabalho. Geralmente pode estar associado a alguma tecnologia ou algum método, tá? E nós temos aqui, gente, também ameaças. Ameaças. Esse contexto aqui, gente, na administração, ele está muito voltado para ambiente externo. Seria o que ameaça a atividade da empresa, de repente um concorrente, um fornecedor que está ali. Seriam essas atuações mais externas. Adequando para o contexto da segurança do trabalho, eu já estou falando de ameaças, coisas internas mesmo, que podem acontecer, internas ou externas, que podem colocar em ameaça a integridade do trabalhador, certo? A questão operacional também, por exemplo, uma queda de corrente na energia, na rua, por exemplo, aquilo apresenta uma ameaça de alguma forma. Estou trabalhando com uma máquina, essa máquina não, ela tem um fornecimento de energia contínuo,
Ela não pode parar e aí de repente está tendo manutenção na rua, na energia. Aquela manutenção ela pode representar alguma ameaça. Mais uma vez, gente, olha só. São ferramentas que a gente está aplicando, adequando na segurança do trabalho, que tem como objetivo ampliar a capacidade de vocês, a capacidade de vocês perceberem o ambiente operacional. Tá? Revisem as anotações de vocês, essa aula que a gente está gravando agora, e tentem adequar para o contexto de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido um aproveitamento legal e desejo sucesso. Até a próxima.